Quem quiser preparar a sua água para ser fluidificada mais tarde, pode ir lá correndo, dá tempo ainda. Quem quiser pegar o Evangelho para acompanhar também, fique à vontade. E vamos então fazer a nossa preparação na noite de hoje. Vamos trabalhar com Jesus. Isso aí. Convido a todos para que fechem os seus olhos, que nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos. Possamos realizar um encontro com o Mestre. Que possamos nesse momento, então, elevar os nossos pensamentos à espiritualidade maior. Possamos nos unir a eles, convidá-los para se fazerem presentes nesse momento de aprendizado, de aprimoramento moral. Vamos saudando os nossos mentores, nossos irmãos, amigos que estão aí no nosso dia a dia, nos acompanhando, nos envolvendo, nos protegendo, nos inspirando nos momentos de dificuldade. Nos ligamos também aos mentores do nosso lar, da nossa casa, que estão sempre também nos amparando, nos auxiliam para que a nossa casa seja um antro de paz, uma fortaleza, um ambiente que possamos nos refazer e também aprender. Vamos sentindo a presença dos irmãos deste perfil do Espírita Soul, que nos conectam através do aprendizado, dos estudos dominicais, que nos alertam para os materiais que estamos sempre acompanhando, na nossa rotina, como aplicar no nosso dia a dia. E assim vamos sentindo a presença e convidando para entrar a nossa casa, as equipes responsáveis pela limpeza, pela proteção e pela higienização dos ambientes. Desde a porta da frente, passando por todos os cômodos, vamos vendo os nossos amigos índios Itapurãs, Brogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto de Sulamia, as fraternidades dos samaritanos, que passando por todos os ambientes da nossa casa, possam retirar formas, pensamentos, miasmas, higienizando todos os ambientes com suas tochas, queimando tudo que não for positivo, com seus incensos, suas ervas. Com a nossa casa mais limpa, mais higienizada, vamos sentindo a presença de Ricardo, pedindo a ele que deixe um ou mais de seus cruzados à frente da nossa porta, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade. Isso agora e ao longo dessa semana. Ele só permite entrar aquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa residência envolvida em muita luz, em uma cúpula de proteção, no seu alto um farol luminoso, uma bandeira branca, para que a espiritualidade nesse momento possa identificar que naquela casa existe um Evangelho no lar, que possas fazer presente com os irmãos necessitados do aprendizado, e assim vamos saudando também as equipes do Dr. Bezerra de Menezes, do professor Eurípides Barçanufo, e vamos nos ligando e sentindo a presença dos apóstolos,
dos primeiros cristãos, de Paulo, de Maria de Magdala. Exemplos de dedicação no Evangelho, na propagação do Evangelho do Cristo, na vivência do Evangelho do Cristo. Possamos nos espelhar nas suas vidas, nas suas experiências, nos ensinamentos deixados. Que possam servir de exemplo, que nos estimule a nossa mudança, a eliminação dos maus sentimentos, do perdão, do amor fraternal. Que nos torne também exemplos nessa mudança nossa e para com todos aqueles com quem vivemos. Vamos sentindo a presença da nossa Mãe, Maria de Nazaré. Ela nos acolhe, nos abraça, sentimos o seu carinho, o seu consolo de mãe. E ela nos guia até o Cristo, nos entrega para Jesus. Sentimos sua luz, seu amor, a sua proteção e o seu amparo. E envolvidos no amor do Cristo, nos ligamos ao Pai. E agradecemos pelo dom da vida, por estarmos hoje reunidos, por termos o nosso lar, a nossa família, pelas oportunidades que temos todos os dias e pelas dificuldades que enfrentamos. Possamos extrair o melhor delas, nos engrandecer, sermos alguém melhor. E agradecidos ao Pai por este momento, damos início ao nosso Evangelho, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Espero que todos estejam bem. Boa noite para quem está chegando agora. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Então hoje vamos falar sobre a ingratidão, mas antes de ler o Evangelho, eu vou ler uma historinha para vocês, para a gente entender do que se trata essa ingratidão. O jovem foi até o irmão mais velho e pediu ajuda. Estava em dificuldade, tinha um emprego bem modesto, ganhava pouco. Ele queria estudar, mas ele não possuía recursos. E ele sonhava um dia se formar na universidade. E aí, queria ganhar o mundo, claro. O irmão mais velho se movimentou e conseguiu atender o pedido do mais novo, né? Foi até o seu network, aquelas pessoas que ele conhecia, procurou os amigos influentes, conseguiu uma bolsa de estudos, acabou bancando moradia para o irmão poder estudar fora também, colaborou da forma que lhe foi possível e garantiu, assim, uma formatura para esse irmão mais novo. Tempos depois, já exercendo a profissão escolhida e com uma vida confortável, aquele jovem revelou-se ingrato e negou solidariedade ao irmão benfeitor
quando o irmão mais velho precisou. E a gente vê muito esse tipo de situação em todos os lugares, né? As pessoas estendem a mão, amparam na dor e depois não recebem um obrigado, não tem um agradecimento, não tem uma lembrança. E aí a gente fica remoendo, né, aquele sentimento de, poxa vida, nenhum obrigado? E aí eu trago a questão que eu trouxe nos stories, mas o pessoal acho que estava tímido. Eu lembrei da música da Beth Carvalho. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Vocês se lembram de alguma situação que vocês já passaram por isso? Que você se doou, que você se dedicou, que você se esforçou por alguém e no final das contas foi mal agradecido, como a gente gosta de dizer, né? É o capítulo, vamos lá, capítulo 13, a gente está no capítulo 13 ainda, item 19. Item 19 do capítulo 13. Está dentro do subtítulo lá dos órfãos, que nós lemos na semana passada. Ainda vamos ler o Evangelho. Então eu queria que vocês comentassem aqui alguma situação que mexeu com vocês, que vocês já auxiliaram alguém e que vocês, infelizmente, não tiveram retribuído a benfeitoria, né? Ou um agradecimento, porque, querendo ou não, a gente espera, né? Muitas vezes a gente acaba esperando do outro alguma coisa. Não que a gente não faça de coração, a gente faz de coração, mas a gente às vezes quer perceber reciprocidade. Porque em algum momento eu vou precisar de uma mão estendida e eu espero que aquela pessoa ao qual um dia eu já estendi a mão, ela me devolva. Eu acho que eu comecei a aprender sobre ingratidão na faculdade. A pessoa nem era espírita. A gente tinha um grupo lá e a gente tinha muito hábito de, quando um não podia, o outro pagava um salgado para o outro durante o intervalo, né? E era um hábito bastante corriqueiro entre nós, mas nada obrigatório, né? Fazíamos porque gostávamos uns dos outros. E teve um dia que estava chegando uma pessoa nova nesse grupo e eu ofereci para essa pessoa, né? Tava todo mundo comendo, ofereci para ela e ela me disse o seguinte: eu aceito, mas eu não vou te pagar de volta. Eu aceito, mas eu não vou te comprar nada depois. Eu nem estava fazendo aquilo para ter de volta um dia, mas eu fiquei curioso, achei bastante curioso, né? Tava fazendo por gosto. Mas aquela pessoa não ia me devolver aquele favor. Ela estava sendo ingrata? É o que a gente vai entender hoje. Vamos lá, vamos ler o livro. Item 19, então. A mensagem é do Guia Protetor de Sens, 1862. E começa com uma pergunta. Foi perguntado a este Guia Protetor: que pensar das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar ingratos? Ou seja, que pensar das pessoas que fazem o bem, não são recíprocas, não recebem a reciprocidade desse bem, e aí o que elas fazem? Elas não mais praticam o bem, porque elas ficam, eu ajudei, o cara me ajudou, para que eu vou ajudar outra pessoa, né? E ela sente a ingratidão da criatura. Vamos entender do que se trata isso. Essas pessoas, entre aspas, entre parênteses aqui, que esperam, né, a reciprocidade, a gratidão, tem mais egoísmo do que caridade. Por quê, então? Porque fazer o bem somente para receber provas de reconhecimento é deixar de lado o desinteresse, e o único bem agradável a Deus é o desinteressado. São ainda orgulhosas essas pessoas, porque se comprazem na humildade do beneficiado, que deve rojar-se, né, ou curvar-se, ajoelhar-se aos seus pés para agradecer-lhes.
Aquele que busca na terra a recompensa do bem que se faz, não a receberá no céu, mas Deus a reservará para o que assim não procede. É necessário ajudar sempre aos fracos, mesmo sabendo de antemão que os beneficiados não agradecerão. Sabei que, se aquele a quem ajudais esquecer o benefício, Deus o considerará mais do que se fosseis recompensado pela sua gratidão. Deus permite que, às vezes, sejais pagos com a ingratidão, para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Como sabeis, aliás, se esse benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde os seus frutos? Ficais certos, pelo contrário, de que é uma semente que germinará com o tempo. Infelizmente, não vedes nunca além do presente. Trabalhai em vós e não tendo em vista os semelhantes. A benemerência acaba por abrandar os corações mais endurecidos. Pode ficar esquecida aqui na terra, mas quando o espírito se livrar do corpo, ele se lembrará. E essa lembrança será o seu próprio castigo. Então, ele lamentará a sua ingratidão, desejará reparar a sua falta, pagar a sua dívida numa outra existência, aceitando mesmo frequentemente uma vida de devotamento ao seu benfeitor. É assim que, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu progresso moral, e reconhecereis, então, toda a verdade desta máxima. Um benefício jamais se perde, mas tereis também trabalhado para vós, pois tereis o mérito de haver feito o bem com desinteresse, sem vos deixar abater pelas decepções. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador, que vos permite reviver para chegardes a Ele. Tem muita coisa aqui, né? Muita coisa. Então ele acaba começando a falar sobre o egoísmo que toma conta dos nossos corações quando a gente espera alguma coisa. Que se a gente está esperando alguma coisa, é porque ela não foi totalmente de coração. Que a caridade pura e simples, ela vai ser de coração. Agradável a Deus, né? É aquela pura de coração, desinteressada. Aí eu fico pensando, você pensar, Jesus foi um cara que praticou muito bem. Né? E quanto que ele cobrou dessas benfeitorias que ele fez? Quantas delas ele jogou na cara de alguém e falou, ó, meu amigo, eu fiz isso para você. Ou de alguém que ele curou e que depois acabou voltando para a vida que tinha. Né? Ele nunca jogou na cara, ó, fulano de tal. Te curei aí, ó, você nem me agradeceu e ó, você voltou para sua vida aí. É curioso pensar nisso, né? Porque normalmente a gente vai lembrar das coisas boas que a gente faz. Mas o curioso mesmo é quando a gente não lembra. Né? Quando a gente faz o bem pelo bem, a gente não fica pensando depois, nossa, um dia eu ajudei essa pessoa e ela não quis essa ajuda. A benfeitoria pela benfeitoria, ela acaba sendo uma coisa até natural, essa caridade. E ela tem mais valor ainda justamente com os nossos desafetos, né? Ou, como diz no texto, os mais fracos, aqueles que de fato não vão ter como devolver aquele favor, não vão ter como retribuir essa benfeitoria. E eu perdi o meu evangelho, o meu suporte aqui, o meu livro. Eu acho que eu larguei em outro lugar. Larguei mesmo. Então, quando a gente faz alguma coisa, né, quando a gente pratica essa ação para o bem de alguém, ela tem que ser puramente de coração. E é muito difícil isso, porque a gente, querendo ou não,
A gente às vezes quer ver o bem das pessoas. Eu estava falando exatamente sobre isso com a minha esposa antes do evangelho começar, né? Estava falando de uma pessoa e eu falei, caramba, essa pessoa está na situação porque ela quer, né? E não foi por falta de oportunidade de ajuda. E olha que curioso, né? E agora eu estou falando exatamente uma coisa que eu acabei de falar para não fazer, mas é tão rotineiro na nossa vida, é tão automático às vezes, que às vezes a gente não para e pensa e esquece que às vezes as escolhas das pessoas elas devem ser respeitadas, né? A partir do momento em que ela não desrespeite ninguém e ela apenas agrida a si próprio, por mais que nós possamos tentar, por mais que nós possamos falar, por mais que nós possamos ajudar, nem sempre essa pessoa vai querer ajuda. E ela pode querer ajuda por um momento e depois voltar à sua vida regressa e continuar com os maus hábitos. Não depende da gente, a gente pode auxiliar, mas quem tem que querer é o próximo. A Camila comentou muitas vezes, a Fabi, acho que todos nós já recebemos com ingratidão. É um trabalho que a gente precisa ter todos os dias ainda. A Luana acha que já, mas deve ter esquecido, bom sinal. A Lani também acha que já. A Rosana comentou aqui, às vezes algumas pessoas não reconhecem o apoio que você dá numa situação que o outro está passando e simplesmente fica com uma obrigação, né? Como uma obrigação, ou sei lá o quê. E quando nós somos, mudando um pouquinho a chave, e quando nós somos os ingratos? Será que a gente também não pratica um pouco dessa ingratidão? Alguém que nos ajuda, nos ensina a fazer alguma coisa e a gente acaba achando que é obrigação dela, né? A gente, por vezes, também pode ser estar do outro lado do papel. Isso a gente só percebe depois, que, pô, aquela pessoa me ajudou, fez alguma coisa por mim. Então, cabe a gente até também ter esse alerta da postura que nós temos com o próximo, justamente para que a gente não caia, né, nessa armadilha, nessa pegadinha de que a gente está tentando não fazer conosco e que a gente também não pratique para com o próximo. E aí tem essa outra questão muito bacana, que é, se eu estou fazendo de coração, partindo do princípio que eu estou sendo caridoso, desinteressado, aquela ação que eu estou tendo com a pessoa, ela pode plantar uma semente do futuro. Aquela gratidão pode não vir naquele momento, mas ela pode aparecer nas encarnações futuras como um auxílio mesmo, né? Esse auxílio pode não vir agora. A gente ainda lembra muito, né, do imediatismo, de querer que as coisas se resolvam nessa encarnação, e a gente acaba esquecendo das vidas passadas. E inclusive nessa vida presente, quanto que nós já não fomos ajudados? Quantas pessoas passaram pelo nosso caminho e nos estenderam a mão em algum momento da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional, da nossa vida acadêmica? Naquele momento, a gente pode até ter sido grato, mas talvez isso já tenha vindo de vidas passadas, né? Aquela criatura esteja apenas retribuindo um favor que um dia já foi feito. Porque às vezes nessa encarnação a gente não fez nada para ela. Como que alguém me ajuda, me auxilia? Então, a questão da ação, ela é a longo prazo. Ela não é imediatista. Ela acontece com o tempo. E aí a gente vai pensando, lembrando de situações e vai falando, caramba, mas é isso mesmo. E se não vier também, não é o que a gente tem que se preocupar. Porque o que a gente tem que se preocupar é justamente em auxiliar as pessoas. Quando alguém nos ajuda, é um auxílio que a gente tem que pensar, né? É um auxílio da espiritualidade aí que está nos dando uma mão, justamente porque a gente não só precisa, mas como também a gente merece. Porque ninguém é auxiliado sem merecimento.
Tem todo um amparo aí, através das leis de causa e efeito, para que a gente seja auxiliado, para que a gente seja ajudado. E a mesma coisa, quando a gente é colocado, ou melhor, quando algumas pessoas são colocadas no nosso caminho, quando algumas pessoas em situação de aflição, em situação de necessidade, em situação de ajuda, elas não estão ali por acaso. Pode ser que outras pessoas não tenham a mesma postura que eu venha a ter para auxiliar aquela criatura. Então ela caiu ali, entre aspas, né? Entre aspas, caiu na nossa vida, caiu no nosso colo, para justamente a gente ter essa oportunidade ou de pagar a ingratidão que a gente teve em uma outra encarnação, ou justamente para a gente plantar essa semente da gratidão na própria criatura. Para que ela se sinta contemplada e pense assim, caramba, aquele cara me ajudou um dia. E se ele me ajudou um dia desinteressadamente, eu posso auxiliar alguém também. É uma questão de tempo, óbvio, né? Boa noite, André, meu irmão. Tudo bem? Então, tem todas essas questões que envolvem a ingratidão e a gratidão. E aí faz com que a gente, né, reflita bastante. Essa frase me pegou bastante, né? Deus permite que às vezes sejais pagos com a ingratidão para provar a vossa perseverança em fazer o bem. Então, aí a gente cai lá é a resposta da pergunta que foi colocada, né? O que pensais das pessoas que, sofrendo ingratidão por benefícios prestados, não querem mais fazer o bem, com medo de encontrar os ingratos? Quantas pessoas ou quantas vezes, até nós já passamos por essa situação de ajudar alguém, essa pessoa foi ingrata, ou essa pessoa não só foi ingrata, como ela pode ter abusado da nossa bondade. Tem isso também. Às vezes as pessoas abusam da nossa bondade. E aí a gente fica com aquela cara de sou um idiota, né? De ficar ajudando uma pessoa que não corresponde, não diz nenhum obrigado, não agradece, continua tendo o tipo de vida que tem. E a gente às vezes pensa como espírita, né? Que a gente é trouxa, né? Não é possível que eu sou tão bom e eu sou trouxa, né? Eu preciso ser um pouco mais severo. Mas aí a gente tem que entender também qual que é a diferença, né? De ser um trouxa e de entender que você está fazendo algo por amor, por caridade, por fraternidade. Porque se na sua consciência você está fazendo aquilo por amor, pode falar o que quiser, podem te julgar o que quiser. Na sua consciência você está bem. E você está fazendo aquilo para ajudar as pessoas porque elas precisam simplesmente de ajuda e não porque elas uma hora vão retribuir ou porque os outros vão pensar alguma coisa. Esse é o princípio da caridade, né? A gente fazer essa retribuição aí sem esperar nada em troca. Então, que a gente também consiga perceber em nós, sempre que nós somos tocados por uma situação como essa, de, peraí, essa pessoa não merece. Quem somos nós para merecermos? Se aquela situação está sendo oportunidade para a gente pode praticá-la. Por que não? Boa noite, Mitico. Boa noite, Eduardo. E é isso. Na vida de vocês já perceberam essa situação onde você deixou de ajudar alguém justamente porque aquela pessoa não mereceu dentro do seu julgamento? A gente sempre acaba caindo, né, nesse tipo de julgamento, esse tipo de situação. O texto mais ingrato diz o seguinte: apoias o indigente e ele não agradece. Veste os desnudos e eles não retribuem.
Acolhes o infeliz e ele não divulga. Ajudas o serviçal e ele não declara. Amparas o amigo e ele não comenta. Atendes o vizinho e ele não mostra. Serves o confrade e ele não se lembra. Auxilias o colega e ele não confessa. Conforta o irmão e ele não anuncia. Socorres o doente e ele não dá notícia. Julga essas atitudes em gratidão a teus gestos de bondade e por isso te opões a novas oportunidades de auxílio ao próximo. Contudo, nos caminhos da caridade, o mais ingrato não é quem desdenha o benefício recebido, mas aquele que pode servir e se recusa a fazê-lo. Deus permite que tudo isso possa acontecer na nossa vida. Acontecer no serviço de auxílio ao próximo, para que nós saibamos se já se faz o bem sem a esperança de uma recompensa. Ou se ainda enxerga a caridade como uma barganha, né? Como um simples negócio, onde o reconhecimento é lucro e a ingratidão é prejuízo. Então, que nós possamos estar mais atentos a esse tipo de comportamento que a gente possa ter de auxiliar as pessoas e ficar esperando alguma coisa delas. Ou esperando a gratidão, ou esperando que seja pago aquilo, e que se isso não acontecer, que se essa gratidão não acontecer, que nós entendamos que isso é uma oportunidade que nós temos para conseguirmos desapegar desses sentimentos de ego, né? Porque é legal alguém falar, fulano de tal me ajudou, fulano de tal me auxiliou e fez tal coisa, e a gente fica todo pomposo, né? Esse não é o objetivo. É legal receber um agradecimento, um elogio por alguma coisa, maravilhoso. Nós vira combustível, né? Inclusive para que a gente faça mais vezes. Só que a gente tem que tomar cuidado para justamente o nosso ego ficar quietinho, para que aquilo estimule a gente fazer mais vezes para que outras pessoas sejam beneficiadas e não para que eu seja reconhecido como o autor daquele favor, daquela oferta. Então que a gente tenha essa consciência, tanto da prática quanto do recebimento e pensando lá na vida futura. Que aquela sementinha no ingrato, naquela pessoa ao qual eu considerei ingrata, que aquela sementinha um dia vai se tornar gratidão e que um dia eu possa estar precisando dessa ajuda e essa pessoa vai me estender a mão. Não vou lembrar, né? Será outra vida, eu não vou me lembrar da situação, mas o importante é nós sermos gratos a quem nos estende a mão. Por isso que, nesse momento, conscientes do que nós sabemos, das vidas, das reencarnações, se alguém estende o braço para a gente tem que ser muito grato a ela, justamente porque ela pode estar pode ser aquela planta, aquela semente que foi plantada lá atrás, hoje colhendo aqueles frutos de gratidão. E a mesma coisa a gente para com os outros. A Mitiko disse que fica envergonhada quando alguém faz isso com ela. Mas e tem isso também, né? Se é em público, alguém faz um elogio, um agradecimento, a gente fica meio encabulado. Mas tem gente que adora. É uma massagem no ego. Eu vou te contar, quem gosta disso faz muito mal, é bastante perigoso. Maravilha, gente? Então vamos para as nossas vibrações. Então vocês já podem colocar aí os nomes para leitura. Vou buscar aqui na postagem de hoje também. Espero que tenham entendido aí todo o recado da ingratidão. Boa noite, Nana Angelina, tudo bem?
Então vamos fazer nossas vibrações, a nossa prece. Convido a todos nesse momento para mais uma vez fecharem os olhos. Que possamos mais uma vez nos conectar à espiritualidade presente. Que possamos colocar à disposição toda a nossa energia, todo o nosso amor, todo o nosso sentimento e vibração positiva. Vamos sentir essa energia saindo de nós, do topo da nossa cabeça, da palma das nossas mãos. Vamos visualizando a espiritualidade condensando toda essa energia, que ela possa ser distribuída nas vibrações para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que nele habitam, para aqueles que estão em conflitos, em guerras, pelas criaturas que estão na miséria. Possamos vibrar pelo Brasil, por essa pátria abençoada, por Brasília, pelos dirigentes desta nação, por todo o povo brasileiro. Possamos vibrar pelas crianças nos orfanatos, pelos doentes em suas casas, nos hospitais, pelos idosos nos asilos, nos encarcerados nas prisões, por todas as pessoas que passam por algum tipo de violência em suas casas. Vibremos pelas UTIs, pelos profissionais da saúde, pelos desencarnados da Covid, seus familiares. Vibremos também por todas as criaturas que a gente espera a gratidão. Possamos vibrar por elas, para que percebam o valor do agradecimento, de receber um benefício, de ser contemplado. Vibremos por nós também, como autores das boas ações, que elas sejam de fato de coração, pura e simplesmente sem interesse, sem barganha, sem troca. Vibremos por todas as pessoas ao qual os nomes foram colocados. Vibremos por Alexandre, Valdomiro, Ivan Simeão, por Marli Fernandes Miltrano, por Expedito Miltrano, por Glória Regina Miltrano da Silva, Teusé de Petrolino Cardoso, Herbert Alex Cardoso, Maria Aparecida dos Santos, Maria do Socorro dos Santos, Maria José Mainete, Antônio Mainete, João Carlos Batista Ramalho, Natália Zarqueca Ribeiro, Eric Mateus Zarzeca Ribeiro, Antônio Zarzeca Silva, Miguel Arthur Ribeiro, Arlete Auxiliadora dos Santos, Carlos Roberto Zarzeca, Diva Auxiliadora dos Santos, Marcela de Andrade Abreu e Lima, Raíssa Simeão da Silva, Sofia Silva, Carla Ananias, Bernardo, Maria do Livramento, Juliana Ananias, Juliano Gomes, Cláudia Ananias, Júlia de Souza, Lilian Ananias, Maria Eduarda Ananias e Carlos Alberto Souza. Cláudia Maria, Carlos Eduardo Costa Cambuí, Gustavo Nicolau, Thaís Nicolau, Josmar Nicolau e Manuela Nicolau. Edson, Antônia, Fernanda, Franciane e Ana Carolina, Heloísa e família. Alfredo Magalhães, José Neto, Maria Lúcia, Dilma, Osvaldo Soledade, Rafael, Maria de Lourdes, Sidney de Lima Batista, Pedro, Giovanni e Luana Costa, Dolores,
Marisa, Vanildo, Vitória, Sofia, Marcos Vinícius e Giovanni Sampaio. Marcelo, Brenda e Enzo Moretti. Maria Madalena Nicolau. Maria Artemis Amaral da Silva, Maria Santos Nicolau, Bruna, Lenir, Tadeu, Fabiana, Desir, Otton, Thalisson, Roberto, Daniele, Carla, Agil, Gustavo, Ida, Elazir, Garibaldi, Ataíde, Suzana, Ivo, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, Betânia Maria Ramos da Silva, Maria Célia de Souza Freire, Leandro da Silva Freire, Carla, Manuela, João Gabriel Lima, Sérgio Viana, Rêmia Vasconcelos Cavalcante e toda a sua família, Maria do Carmo Vasconcelos da Silva, Ana Crispina Miranda, Nádia Soledade, Anita Soledade, Marina Soledade, Alberto Magalhães, Cremilda Magalhães, Rafael Magalhães, Priscila Egli, Thaís Antunes, Luísa Vasconcelos, Marcelo Almeida, Nelma Soledade, Ailane e família, por Dilma, Roberto e família, Audrey e família, Luiz e família, Francisco e família. Livro também para Neuza de Oliveira e sua família. E assim, que nós possamos nos conectar aos amigos que não estiveram presentes hoje, que eles também possam receber um pouco dessas vibrações, que durante a sua noite de sono possam receber esses abraços calorosos nossos, que possamos também nos conectar às falanges espirituais no Dr. Bezerra de Menezes e que eles possam fluidificar as nossas águas, colocando nelas os remédios necessários para o nosso físico, para o nosso espiritual. E assim possamos deixar uma vibração especial para a espiritualidade levar aonde for necessário. E que possamos mais uma vez nos conectar ao Pai. Que nesse momento nós possamos nos sentir agradecidos, envolvidos pelo seu amor, nos sentir protegidos e que essa proteção de muito carinho possa nos envolver ao longo da nossa semana, protegendo-nos de todo e qualquer mal necessário. Que esse mal nos possa ser repelido através dessa cúpula de proteção e que nós possamos manter essa cúpula através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das boas palavras e principalmente das nossas boas ações. E agradecemos dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todos sempre, e que assim seja. Recebi o carinho aqui da doguinha. Deixa eu ler um comentário aqui que foi colocado. E eu queria encerrar com uma coisa muito interessante, que é do CB Sou ABC lá de São José dos Campos. Muitas vezes a ingratidão vem por meio de outra pessoa, de outras pessoas. Certa vez meu pai foi ajudado e a pessoa disse que um dia ele ajudaria. Mais de 20 anos depois ele se viu ajudando na mesma situação e ajudou. Olha que legal. É aquela sementinha, né, gente? Que eu falei, que é colocada. A gente não precisa ter pressa. Se não é para ter pressa para esperar alguma coisa, né? As coisas são orgânicas. Elas vêm com o tempo. E olha que coisa curiosa. Vocês colocam os nomes
pelas vibrações e vocês estão esperando alguma coisa? Não, né? Vocês colocam um nome desinteressadamente, esperando apenas que aquelas almas, aqueles espíritos recebam, né, o amor de vocês. Então, só essa ação que vocês praticam já tem grande valor, né? Muito obrigado aí pela companhia de vocês, pelos comentários, pela interação. Boa noite para todos, para todas. Semana que vem nos vemos mais uma vez. Bom descanso, beijo no coração de todo mundo.